Então, vamos iniciar a nossa live aí. Bom, pessoal, vamos dar início à live. Para quem ainda não me conhecem, eu sou o professor Robson Costa, professor de espanhol da Rede Estadual de Ensino aqui de Sergipe. Atualmente trabalho no Centro de Excelência Deus Vieira de Mello, em Capela. E resolvemos aí fazer essa live para estar ajudando os nossos alunos nesse momento tão crítico que é o momento de pandemia, um momento de isolamento social. E aí nós resolvemos dar esse pontapé inicial aí para não perder o ritmo lá na prova do Enem, né? Então vamos comentar algumas questões, resolver algumas questões e dar algumas dicas de como é que eu posso estar melhorando em compreensão e interpretação textual. Para quem ainda não sabe, a espanhol do Enem tem apenas 5 questões, né? Todas as 5 questões, elas são questões de compreensão e interpretação textual. Então, até o momento, não houve nenhuma questão específica de gramática, né? E aí, nós vamos focar, então, nesse estilo de prova, certo? No decorrer das questões, a gente pode até mencionar um pouco sobre algum conteúdo gramatical, mas não é o foco dessa aula. Essa aula ela vem abordar realmente mais a questão de compreensão e interpretação textual. Bom, e eu queria iniciar essa live falando um pouco, né, o que eu já venho falando nas lives anteriores, sobre a diferença entre compreensão e interpretação, né? Então, já que eu vou ser submetido a uma prova que envolve muito texto, né? E que as questões são questões voltadas para a compreensão ou interpretação textual, eu preciso saber diferenciar esses dois. Então, compreensão textual, quando é que eu sei que a minha questão é uma questão de compreensão e quando é que eu sei que minha questão é uma questão de interpretação? A questão de compreensão, geralmente ela vai trazer no seu enunciado alguma coisa que faz com que você vá diretamente ao texto. Por quê? Porque toda questão de compreensão, a minha resposta ela precisa estar explícita no texto. Eu vou buscar ela dentro do texto. A base para responder a questão é justamente o texto. Já a minha questão de interpretação, eu vou me utilizar das informações que o texto apresenta. Porém, eu também preciso utilizar o meu conhecimento. E aí, geralmente a questão de interpretação, ela vai trazer um verbozinho chamado inferir no enunciado dela. Então, é possível inferir a partir da leitura do texto que. Então, é uma situação que pode estar aparecendo para vocês aí, certo? A diferença. Se eu sei diferenciar isso aí, provavelmente eu consigo me encaminhar melhor para as questões. Então, outra situação interessante. Se eu sei que é uma questão de compreensão, quando eu for buscar o meu item, a minha resposta, é interessante que eu perceba quais são os itens que as respostas que estão ali, elas não estão explícitas no texto, porque já é um item possível de descarte. Então, o que eu aconselho sempre é, se você está trabalhando questões que envolvem texto, ao invés de buscar um item correto, eu procuro buscar aquelas informações que possivelmente são falsas para aquela questão, de acordo com aquele texto. Então, se eu procuro o que é que cada item tem de falso, eu consigo marcar minha questão com mais convicção, né? E não naquele achismo, será que eu marquei certo? Então, quando eu vou por eliminação, eliminando dentro daqueles itens possíveis
palavras que tornam o item falso ou não, né? Então, eu já consigo me aproximar mais fácil da resposta. Beleza. Tendo em vista essa diferença, nós vamos aí para o que eu coloquei de pista 1, né? Que é, na verdade, uma dica com relação aos gêneros textuais. Bom, gente, na prova de espanhol, existem vários tipos de texto que podem aparecer, né? E dentre esses textos, que são chamados gêneros textuais, eu posso ter charges, eu posso ter tirinhas, eu posso ter textos literários, eu posso ter um texto publicitário, enfim, há uma série de gêneros textuais. E aí, se eu consigo perceber que gênero textual é aquele, é como aquele ditado que diz que eu sei em que chão eu estou pisando, né? Então, se eu consigo definir o tipo de texto que eu estou lidando, provavelmente a questão se torna um pouco mais fácil. E aí eu trouxe hoje algumas características de um desses gêneros textuais que são as charges, né? Então, o que a charge ela traz de característica? Bom, primeiro, a charge ela retrata a atualidade. Então, geralmente quando o cara vai produzir lá uma charge, a intenção dele é que ele traga algum conteúdo atual, que ele retrate algum conteúdo atual. E para retratar esse conteúdo atual, ele se utiliza do humor e de uma figura de linguagem que é muito presente nas charges, que é a ironia. Então, fiquem ligados quando aparecer uma questão que envolve charges, porque a ideia não é que as palavras que estejam escritas lá, o seu significado tenha que ser lido ao pé da letra, certo? Então, ele pode estar usando ali, até porque é uma marca da charge, a ironia. Então, fique ligado para ver qual realmente o sentido daquilo ali. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, né? Então, a charge, ela traz essa característica muito forte, porque como ela vai retratar algo atual, mas não é algo que pode passar despercebido, geralmente é algo que tem uma relevância, seja ela social ou seja ela política. E ela se origina de uma notícia jornalística, então ela se origina basicamente de um fato lá. Então, são algumas características da charge que pode lhe ajudar na hora de responder alguma questão aí. Tudo tranquilo aí, pessoal? Pessoal do Instagram, o professor Digenal, mais conhecido como China, está presente. Gislene, Joelma, o Aroaldo. Sejam todos bem-vindos aí à live, certo? Vale lembrar os que estão chegando agora que a live também está sendo transmitida via YouTube, certo? E lá no YouTube, o Jair Siqueira, ele perguntou se essa live vai ficar salva. Vai sim. Após a transmissão, eu vou liberar para que vocês tenham acesso aí à live, tá ok? Bom, então vamos seguindo aí com a live. E sejam todos bem-vindos que estão chegando aí via Instagram e via YouTube, ok? Antes de começar as questões em si, não, melhor, vamos começar as questões, depois a gente faz uma brincadeirazinha aí. Bom, pessoal, nós temos a primeira questão aí. Eu não sei se a galera do Instagram está conseguindo ver legal, mas acredito que esteja, né? No YouTube está tranquilo aqui. É uma questão que envolve imagem, né? Então, como a gente já vinha trabalhando em outras lives, é interessante que toda questão que envolva imagem, que vocês se atentem a todo o conteúdo verbal e não verbal. Né? O que é o conteúdo verbal? É tudo aquilo que está escrito. E o não verbal é a imagem em si. Então, aproveite aí para dar uma olhada e ficar ligado nos detalhes, tanto
da linguagem verbal quanto nos detalhes da linguagem não verbal. Então, vamos ler a tirinha aí, ler a charge? Ela diz assim, ó, o garoto fala, mamá, mi Mercúrio sabe a pescado? E a mãe responde, come e calla ou não tendrás dioxinas de postre. Bom, o que é que eu posso entender dessa charge aí? Primeiro, observem que a linguagem que ela utiliza é uma linguagem simples, para quem tem um conhecimento, digamos assim, iniciante de língua espanhola, consegue pelo menos fazer a tradução da maioria, acredito, da maioria das palavras, se não todas, né? Talvez uma palavra que possa acabar desconhecida aí o seu significado, desconhecido o seu significado, aí é a palavra postre, né? Que significa sobremesa. Então, o garoto diz, mamãe, o meu mercúrio tem sabor de peixe, de pescado. E a mãe diz assim, coma e cala a boca, ou não terás dioxinas de sobremesa. Então, observem que, na verdade, há aí um jogo de palavras, né? Há um jogo de palavras, porque é como se o alimento fosse o mercúrio e a dioxina, e não o peixe, né? E o mercúrio e a dioxina, aí vai para o nosso conhecimento de mundo também, o mercúrio e a dioxina são elementos que, se ingeridos, podem, pelo ser humano, podem causar algum mal, né? Algum mal-estar. Então, observem o trocadilho que foi feito aí com as palavras, né? Aí vamos lá para o que aqui diz a minha questão. Esse slide foi um slide que eu reproduzi aí as falas, né? Porque se não tivesse dando para visualizar tranquilo, daria para fazer a visualização agora. E aí vamos lá para o que a questão diz, ó. Essa charge, ela tem a função de denunciar ironicamente o quê? Então, observe que o conteúdo da charge, como está no enunciado da questão, ele já está dizendo aí que é uma denúncia. Está afirmando que essa charge tem a intenção de denunciar alguma coisa. E que coisa seria essa, né? Então, e outra, denunciar por meio da figura de linguagem que nós tratamos lá, que é a ironia. Tem gente já chutando aí que é o item B, né? Então, vamos ver lá quais são os itens que nós temos. Letra A, rebeldia dos filhos em relação à alimentação. Letra B, contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. Letra C, inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual. Item D, autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos. E item E, falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. E aí, galerinha, o que é que vocês acham? Qual é o item que satisfaz a essa questão? Aí, o Valdir, lá no Instagram, já disse que é o item B, né? E os outros, o que é que acham aí? Que item seria esse? Mandar um abraço aí para a galera que está entrando, a galera de Carmópolis, a Gislane, foi minha aluna, a galera de Dores, galera de Capela, galera do Edélio marcando presença. Então, sejam bem-vindos, aquele abraço. E aí, só o Valdir vai chutar a letra B? Quem mais? Qual seria a resposta correta desse item? O Aroaldo também disse que era a letra B. Seguiu aí o Valdir. O Danley também letra B. Teu Costa acabando, tá chegando aí. Bom, pessoal, vocês estão certos. É isso mesmo. Quem respondeu letra B está correto. Agora vamos analisar o porquê o item B está correto e o que é que os outros itens apresentam de falso.
como eu disse a vocês, é interessante que a gente busque não a alternativa correta, mas buscar o que é que cada item apresenta de informação irrelevante ou informação falsa. Vamos lá conferir agora. Bom, no item A, ele é falso justamente porque a ironia presente na charge ela está diretamente relacionada à ingestão de elementos químicos que são prejudiciais à saúde humana, que foram lá as dioxinas, né, e o mercúrio, né? Então, quando logo no início da charge o garoto fala lá que o mercúrio tem sabor de peixe, observe que ela fez aí como se o mercúrio ele fosse o alimento principal. Então, tanto o mercúrio como as dioxinas foram colocadas aí como os alimentos principais. Então, a ironia presente ela está relacionada à ingestão desses elementos aí. Na letra B, que diz que a contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade, esse é o item verdadeiro, né? Até porque, já que a charge no enunciado está afirmando que trata-se de uma denúncia por meio da ironia, então, que denúncia é essa? Se a pessoa tem mercúrio com sabor de peixe, está fazendo a denúncia que nos peixes esses peixes podem estar contaminados com um alto teor de mercúrio, né? Então, isso aí é o que faz com que eu esteja direcionado à alternativa B. Na alternativa C, diz que inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual. Bom, é falso porque a charge ela não deixa claro o tipo de sociedade e não aborda nada sobre hábitos alimentares. Ela apenas fala que o mercúrio ali presente está com gosto de peixe e de forma irônica, né? Então, não trata de hábitos alimentares essencialmente. Autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos. Observe que esse item pode ser um distrator, porque a mãe, na fala dela, ela utiliza ali verbos que estão no imperativo, né? Então ela manda ele calar a boca, né? Então aí para o candidato ele pode achar que o fato dela estar mandando ele calar a boca e comer, senão não teria a sobremesa, então pode direcionar o candidato aí para autoritarismo. Mas não é, né? Não é porque ali é só uma denúncia, já que o enunciado está dizendo que é uma denúncia e por meio de ironia, assim como o filho, a mãe ironiza mencionando uma outra substância prejudicial à saúde humana. E a letra E, que diz que a falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições, vamos voltar mais uma vez ao enunciado, né? Então, o enunciado, ele diz que ele quer saber qual é o item que expressa uma denúncia de forma irônica, né? Uma denúncia de forma irônica. Então, não é essa denúncia que a charge expressa essa falta de habilidade, ok? Então, é um item aí totalmente descontextualizado do sentido da ironia, ok? Beleza, pessoal? Questão 1 resolvida, tranquilo aí, fácil. Foi uma questão que caiu já na prova do Enem, tá vendo? Questão fácil. Antes de começar a questão 2 agora, eu gostaria de um minutinho para brincar um pouquinho aqui com vocês, né? Na verdade, esse tempo aí em casa, eu acabei montando aqui, tentando escrever alguma coisa e saiu aqui um cordel. Então, vamos recitar o cordel aí para vocês, beleza? Vou agora incorporar o estilo Braulio Bessa, estilo Braulio Bessa de C, beleza? Então, deixa eu só redirecionar aqui a câmera do Instagram para a galera me ver também. Fala, galera. Pronto. Então, o cordel, ele diz assim, ó: nesse tempo de isolamento, muita coisa tenho aprendido. Não basta ficar sofrendo com o coração contrito por tudo que não viveu e parece estar perdido. É hora do recomeço.
ou talvez de iniciar, demonstrando mais apreço por quem tanto lhe diz amar, quem convive o dia inteiro, aturando seu desmantelo e com muito amor a dar. Olhe bem dentro dos olhos, sinta e viva esse momento. Se dispa dos embrulhos, cúmplices do tormento, dando mais atenção a quem do seu coração necessita de acalento. Que tal sentar um instante para iniciar aquela prosa, que um dia esteve distante e nunca se tinha hora, mas agora estando perto e de coração aberto, pode mudar de trajetória. No momento da refeição, é bom juntar a família, compartilhando a afeição para esquecer a nostalgia, que um dia fora presente, marcou quem teve ausente e muita falta fazia. Por fim, vou te dizer que nunca tudo está perdido, mas precisou aparecer um danado de um vírus para o povo enxergar quanto bem lhe faz amar e viver compadecido. Bom, galerinha, aí foi um cordel que acabou saindo aí durante esses dias, né? Espero que tenham gostado. E o nome dele é Que Bem, Quanto Bem Lhe Faz Amar, ok? Inclusive, eu escrevi esse cordel para concorrer aí a um concurso de poesia na categoria cordel lá do estado de Alagoas, ok? Vamos voltando aqui então para a nossa questão 2. Bom, pessoal, na questão 2, nós temos um texto que ele apresenta título, né? E como já dito em outros momentos, o título ele tem uma função essencial para o texto. E que função é essa? Introduzir a ideia central, né? Então, introduzir a ideia central do texto. Deixa eu só atender uma solicitação aqui. O professor Digenal está solicitando aqui, pedindo para entrar ao vivo também aqui via Instagram. Digenal, eu só vou ter um problema, porque se eu entrar ao vivo com você aqui, eu vou desfocar um pouco a câmera aqui. Então ela vai, quem está lá não vai conseguir acompanhar o slide aí, ok? Na próxima a gente tenta ver aí uma forma da gente melhorar isso aí e participar, beleza? Bom, na questão 2, que tem o título diz assim, de tal palo, tal astilla. E esse título ele traz uma expressão idiomática, certo? É uma expressão idiomática e nós vamos ver no decorrer aí do texto o que de repente pode significar essa expressão aí. O texto ele diz assim: Quando Micael Alcunha ingressó en la Academy of Cuisine en el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era un excelente cocinero. Es que sus padres, Manuel y Albita, fueron propietarios del Mesón Tico en Madrid y desde niño Micael no salía de la cocina. Ya graduado, trabajó en Washington, en Filomena's Four Seasons, entre otros prestigiosos lugares. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel, al este de San José, la capital, pronto se les reunió. El éxito no se hizo esperar. Inmediata ampliación, primero, y luego un segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad, com tablado flamenco e um alegre bar. Para quem não sabe, tablado flamenco aí é um local, tipo um palco, né, onde se dança aí e toca o flamenco, né? Não é o Flamengo não, certo? É o flamenco, é uma dança e música aí, típica da Espanha, originada aí em Andalucía. Más de 25 tapas, clientes fieles que llegan una y otra vez y una calidad constante testimonian la razón de su éxito. Bom, pessoal, observem aí que nesse último parágrafo ele traz a palavra tapas, mais de 25 tapas. Quando se fala tapas, não é aquele tapa, aquele bufetão, não, certo?
Então, tapas em espanhol são espécie de tira-gosto, né? Já imaginou você chegar num restaurante no Brasil, olhar para o garçom e dizer, camareiro, por favor, dá-me umas tapas? E aí ele oferecer a mão direita ou a mão esquerda, né? Então, tapas em espanhol significa espécie de tira-gosto, certo? Então, não confundam aí. E eu chamo a atenção para isso justamente porque nós precisamos estar atentos também às palavras chamadas palavras heterossemânticas. O que é que são palavras heterossemânticas? Bom, hetero, diferente, semântica, significado. São palavras que se escrevem iguais ou semelhantes à língua portuguesa, mas que apresentam significados diferentes. Então, tapas é uma dessas palavras heterossemânticas. Eu penso que tapa é um tapa que é dado, um bufetaço, né? E não é, na verdade, em espanhol tem outro significado. Assim como a palavra também, há várias outras palavras, né? Como a palavra açafata, né? Que você pode pensar que é a safada e não é a aeromoça, né? Então, exquisita, né? Que também, a depender do contexto, pode ser elegante ou pode ser, se for referente à comida, pode dizer que a comida está saborosa. Então, cuidado aí as palavras heterossemânticas, tá ok? Vamos seguir? Vamos para a questão agora. Olha o que é que o enunciado diz. O título do texto traz uma expressão idiomática. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Micael Acunha deve-se ao fato de ele ter. Então, já que é uma questão, um enunciado, que ele diz que o título ele reforça, né, que o sucesso alcançado deve-se a alguma coisa, então eu preciso localizar no texto a que é que se deve o sucesso de Micael Acunha. E aí agora eu vou lá para o meu título e ver se ele reforça isso que eu extraí aí como reflexão. Então, letra A, estudado em uma instituição renomada. Item B, trabalhado em restaurantes internacionais. Item C, aberto seu primeiro empreendimento individual. Item D, voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem. Item E, convivido desde a infância no universo culinário da família. E aí, galera? A, B, C, D ou E? Vamos lá? 30 segundos. Vou contando, hein? E aí? Alguém arrisca? Qual é o nosso item correto? Abraçando aí também o professor Jaime, presente na live, o professor Tomás, né? A Denise aí. Abraço aí, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, esse item, essa resposta, essa questão, como eu disse a vocês, o título ele tem função de introduzir a ideia-chave do meu texto. Observe que durante todo o texto ele traz sobre a trajetória de Micael Acunha enquanto cozinheiro, né? E logo no primeiro parágrafo vai ser o parágrafo chave para a questão, né? Um dos parágrafos chaves, né? Então vamos ver, analisar cada item desse aí. Quando ele diz que o fato de Micael Acunha, ele quer saber com relação ao título que reforça, né? O sucesso. Então, o sucesso dele
se deu por ele ter estudado em uma instituição renomada? Não, né? Não, porque, ó, como no comando da questão aponta para o conteúdo do título e sua relação com o sucesso, está relacionando aí as experiências que Micael viveu na sua infância, lá no restaurante dos seus pais. Então, logo no primeiro parágrafo, ele deixa claro lá que ele não saía da cozinha, ele já era promissor, porque ele não saía da cozinha dos pais. Na letra B, trabalhado em restaurantes internacionais. O sucesso dele se deu pelo fato dele entrar numa academia, estudar, de repente, gastronomia, e ter trabalhado em alguns restaurantes, como Filomenas, lá, que ele citou lá no texto. Também não, né? Então, nós vimos que o sucesso, ele foi trabalhar lá porque já havia rumores dele lá na infância que ele seria um bom cozinheiro, né? Justamente pela sua vivência na família. Então, o texto apenas menciona que ele trabalhou em outros restaurantes, mas não relaciona o sucesso dele ao fato dele ter trabalhado, né, nesses restaurantes famosos aí ou internacionais. Na letra C, onde ele diz assim, aberto seu primeiro empreendimento individual. Ó, o fato dele abrir o seu empreendimento individual também não demonstra o sucesso dele. O sucesso dele veio antes da abertura do empreendimento dele. Então, até porque a gente precisa relacionar esse sucesso com o título. Então, de tal palo, tal astilla. Se a gente for aproximar isso aí um pouco para o português, há um ditado na língua portuguesa, uma expressão na língua portuguesa, mais ou menos que diz assim, tal pai, tal filho, né? Então, a gente vai aproximar mais ou menos nesse sentido aí. Então, não é o fato. Conforme consta lá no primeiro parágrafo, já haviam rumores de que ele era excelente cozinheiro devido à vivência na cozinha dos pais. Na letra D, voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem. O fato dele cozinhar no seu país de origem ou cozinhar coisas que envolvem a culinária do país de origem não foi o que fez o sucesso dele, mas como a gente já veio comentando aí nos outros itens, foi o fato dele conviver na cozinha dos pais. Então, por isso que a resposta correta é a letra E, convivido desde a infância no universo culinário da família. Então, isso é a resposta verdadeira. E aí, como é que eu posso ancorar a minha resposta, né? Eu vou ancorar a minha resposta no texto da seguinte forma. Tá lá, ó. Conforme a expressão de tal palo, tal astilha, que em português corresponde ao ditado tal pai, tal filho, e informações apresentadas no texto, desde niño, Micael não saía de la cocina. Então, observe que desde criança ele já não saía da cozinha. Chegamos à conclusão que seu sucesso se deve ao convívio com a cozinha desde criança no restaurante de quem? De seus pais. Então tá aí para ancorar a minha resposta. Beleza, tudo tranquilo? Vamos ver quem chegou mais por aqui. É o Fábio Santana. Aquele abraço, Fábio. Galera de Dores. Aquele abraço à galera de Dores. Inclusive, eu estou transmitindo a live aqui. Quem está acompanhando via YouTube pode ver que eu estou transmitindo a live com o manto aqui lá da minha cidade natal, a cidade que eu amo, a cidade Nossa Senhora das Dores, ok? Então, tá aqui o manto sagrado do Dourense Futebol Clube. Beleza, galera de Dores, aquele abraço, estamos juntos. Bom, questão de número 3 agora. Uma questão que apresenta um texto bem curtinho, bem ligeirinho de ser lido e com uma linguagem também bem tranquila. E ele diz assim, ó: aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación. Nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia. Desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar
convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. Escribir es una manera de vivir, dijo Flaubert. Bom, pessoal, o que é que eu chamo a atenção nessa questão aqui, né? Vale lembrar, galerinha do Instagram, que eu também estou transmitindo essa live através do Facebook. E a live vai ficar disponível também melhor, Facebook não, né? No YouTube, desculpa. Então, a live, ela também está sendo transmitida via YouTube e vai ficar à disposição de vocês após a live, certo? Quem quiser acessar o YouTube depois da live para poder ver as questões e os comentários, fique à vontade, ok? A Luciana, aqui da cidade de Capela, lá do povoado São José, acabou de entrar aqui. Aquele abraço, Luciana. Bom, o que é que eu chamo a atenção com relação a essa questão, né? Primeiro, essa conjunção concessiva que aparece logo no início do texto, né? A conjunção concessiva aunque. Pessoal, se liguem nessa palavrinha, porque ela gosta de aparecer nos textos, ok? Então, galerinha do Instagram, galerinha do YouTube, se liguem aí nessa palavra chamada aunque, ok? Palavrinha, deixa eu só marcar ela aqui para a galera ficar ligada. Olha lá, quem é ela? Então, a palavrinha aunque, né? Então, se liga aí nela, porque ela aparece muito nos textos. E o que é que ela significa? Ela significa aí, embora, né? Então, embora me custe muito trabalho, ou apesar não, como é que eu posso dizer? Vamos manter o embora. Embora me custe muito trabalho e me faz suar a gota gorda, observem aí que a minha questão, ela vai trabalhar também em cima de uma expressão, né? Vamos lá para a questão para a gente entender aí o que é que ela quer dizer, ok? Ele diz aí, o trecho apresentado trata do fazer literário, a partir da perspectiva de Vargas Llosa. Com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor... Pessoal, olha aí uma palavrinha típica de interpretação textual, né? Olhe o que eu falei para vocês lá no início da live. Palavra inferir, o verbo inferir, infere-se. Eu vou usar a informação do texto e também um pouco do meu conhecimento para poder responder a essa questão, ok? Então, ele diz que com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor é... Bom, o que seria esse sudar la gota gorda? Bom, fazendo uma tradução para a língua portuguesa, eu poderia pensar que me faz suar uma gota muito grande, né? Uma gota gorda, ou seja, uma gota... não é uma gotinha, né? Uma gota grande, uma gota considerável. Ou me faz suar bastante, porque se vai me fazer suar uma gota gorda, uma gota considerável, eu posso também dizer que faz com que eu transpire bastante. Bom, já que a gente está fazendo essa tradução, né? E ele diz aí, infere-se que o artifício da escritura para o escritor, com base nesse fragmento, qual seria a minha resposta correta? Letra A, ativa a memória e a fantasia. B, baseia-se na imaginação inspiradora. C, fundamenta-se nas experiências de vida. D, requer entusiasmo e motivação. Ou demanda expressiva dedicação. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar o item que tem como base o fragmento que me faz suar bastante. E aí, galerinha? Qual seria o item correto dessa questão?
Vamos lá? 30 segundinhos, enquanto isso eu vou aqui vendo quem é que está presente mais aqui para ir mandando um alô. Então, a professora Monique acabou de entrar aqui via YouTube. Então, aquele abraço, professora Monique, professora de espanhol aí, articuladora do pré-universitário. Vamos ver. E aí, pessoal, qual seria a resposta correta aí? Bom, vamos lá, analisando cada item. O item A diz que ativa a memória fantasia. Então, se a gente voltar rapidamente aqui para o enunciado, ele quer saber, com base no fragmento Measse estudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor, letra A, o artifício da escritura para o escritor ativa a memória fantasia. É falso, né? Observe que trata-se de uma questão de interpretação e que deve levar em consideração a expressão Measse estudar la gota gorda e sua relação com o ofício árduo de escrever para um escritor. Então, observe que o texto ele vai trazer, na verdade, vai abordar que para o escritor, escrever um texto não é uma tarefa tão simples, né? É uma tarefa que requer um esforço. Então, essa é a base da minha expressão e é a base para responder a minha questão. Na letra B, ele diz baseia-se na imaginação inspiradora. Esse item, ele não tem relação com o trecho apresentado no comando da questão. Então, lembra-se, primeiro eu preciso entender o que é que minha questão está pedindo, né? O que é que o enunciado está dizendo? Ele está pedindo para levar em consideração a expressão measse sudar la gota gorda. E qual é a relação que essa expressão poderia ter com esse item? Ao meu ver, nenhuma relação. Então, já descartaria esse item. Fundamenta-se nas experiências de vida, né? Ainda que eu possa pensar que as experiências de vida possam demandar expressiva dedicação, ainda não foi esse o sentido, até porque precisa relacionar isso com quem? Com a escrita, o ofício de escrever para um escritor. Então, item falso também. E olha aí que no comentário da questão eu coloquei que, embora o texto aborde que a escrita pode surgir da memória, não leva em consideração a expressão do enunciado, né? Então, é um item que, de certa forma, aparece no texto, mas que não satisfaz a minha questão. E aí, no item D, ele diz que requer entusiasmo e motivação. Mais um item que tem relação com o texto, né? Então, você vai encontrar isso lá no texto, que o fato de escrever, quanto mais motivado você está, mais entusiasmado você está, melhor sai a escrita, né? Porém, embora haja essa relação com o texto, esse item ele também não satisfaz a minha questão, que leva em consideração suar uma gota gorda, ou seja, suar bastante. E o nosso item que é o item verdadeiro, demanda a expressiva dedicação. Então, observem agora como eu consigo fazer essa relação mais tranquila, né, entre o meu item e aquilo que estava lá no meu enunciado. Bom, sudar la gota gorda. E aí agora eu pego demanda expressiva dedicação. Então, se vai demandar expressiva dedicação, que aí é o que eu estou inferindo, né? Então, significa dizer que eu vou suar bastante. Então, se você consegue fazer esse link aí, provavelmente você não erraria essa questão. É uma questão de se analisar bem aí. E mais uma questão aí que envolve expressão idiomática, assim como foi a questão anterior. Beleza? E questão de número 4, né? Diz assim, traz o título Emigrantes.
Então, o texto ele vai abordar alguma coisa sobre os imigrantes. Vamos ver o que é que ele vai abordar aí. Observem que também mais uma questão que envolve um texto bem pequeno, né? Um texto bem pequeno e foi extraído aí de um livro, né? De um livro aí histórico, né? Então, vamos lá. O texto diz: em todo emigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Ó, em todo imigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Vitais. Vejam bem essa palavra, vitais. Una de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia, y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos com exclusão del outro. Então, um texto que vai tratar sobre imigrantes aí e fala sobre duas possíveis atitudes vitais que podem ser resumidas em o imigrante viver cultivando a sua origem, isso mental e emocionalmente, e a outra atitude vital é viver se adaptando a uma nova cultura, sem deixar que uma possa excluir a outra. É basicamente isso. Então, vamos ver o que é que a minha questão ela pede. Ela diz: o texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da. Para o autor, tem de lidar com o dilema da. Se eu estou tratando de um dilema, é só lembrar do início do texto, onde ele fala das duas atitudes vitais, das duas atitudes vitais. Então, é só pegar as duas atitudes vitais e chegar a essa conclusão aí. Letra A, constatação de sua existência no entrelugar. B, instabilidade da vida em outro país. C, ausência de referência do passado. D, apropriação dos valores do outro. Letra E, ruptura com o país de origem. Então, vamos lá analisar aí cada item. Bom, já no item A, nós temos a informação verdadeira, né? Então, constatação de sua existência no entrelugar. Esse entrelugar é justamente estar no meio entre a sua origem e ao que você está sendo submetido agora, a sua nova cultura. Então, observem que o texto ele vai abordar justamente essa condição aí. Então, a condição do imigrante, o que foi e o que se é, quanto pessoa, é uma dualidade. E aí os trechos: se siente parte de dos mundos, se integrarse por completo en uno de ellos con exclusión del otro, e casi nunca é possível essa eleição em termos absolutos, ilustram bem aí o local no qual o imigrante ocupa, entre um e o outro lugar. Então, se é entre um e outro, é justamente no entre lugar. Beleza? Item A verdadeiro. Agora vamos ver por que é que os outros itens são falsos, né? Então, quando o item B diz que a estabilidade, o dilema é justamente a instabilidade da vida em outro país, esse item é falso porque, na verdade, o enunciado da questão, ele aborda sobre o dilema vivido pelo imigrante e não há relação alguma
com a instabilidade dele em um país, no seu país novo, né? Então, já que é um dilema, eu tenho que verificar duas situações. Então, aí, instabilidade da vida em outro país, eu só estou levando em consideração, basicamente, uma situação. Na letra C, a ausência de referências do passado é falso, porque, mais uma vez, é preciso atentar ao enunciado da questão. Ela aborda um dilema vivido pelo imigrante. Dilema esse que está relacionado com a posição entre passado e presente, o que ele traz logo lá no início do texto. O seu local de origem e depois com a sua nova cultura, o seu novo lugar, onde você está ocupando atualmente. Então, relação entre passado e presente. Letra D, apropriação dos valores do outro, né? Mais um item falso, porque se o imigrante se apropria dos valores do outro, ele deixa de viver o tal dilema, né? Pois ele deixará seu valor de lado. Então, já que ele vai viver um dilema, a apropriação dos valores do outro, ela pode até acontecer, né? Mas o que o texto ele diz é que o imigrante ele lida com duas atitudes vitais. Se ele tem que lidar com essas duas atitudes vitais, essas duas atitudes estão relacionadas à sua origem e o seu local, o local que ocupa atualmente. Então, item falso. Ruptura com o país de origem. Não, o imigrante, ruptura é o mesmo que quebra, né? É o mesmo que separação. O texto ele não trata o dilema vivido pelo imigrante como uma separação, né? Pelo contrário, ele diz que ele tem que lidar com os dois mundos. Então, um item também aí distorcido, mas que poderia ser um distrator e que também é um item falso. Bom, galerinha, com isso nós terminamos aí a parte de compreensão e interpretação de texto, né? A parte que era o foco da nossa live. E desde já quero agradecer aí a todos, né, que participaram da live, tanto via Instagram quanto via YouTube. Agradecer em especial aí ao professor Wesley, mais conhecido como Malvadeza, que é um parceiro aí muito forte desde o tempo que trabalhávamos juntos aqui em Capela. Ele que me auxiliou bastante durante praticamente toda a manhã de hoje, fazendo alguns testes aí para que a live pudesse acontecer também via YouTube, né? Então, agradecer aí ao professor Wesley Malvadeza por essa força aí que ele me deu hoje, praticamente a manhã inteira, eu atormentando ele aí. Agradecer aos meus alunos e ex-alunos que participaram da live. Agradecer aos meus colegas professores, tanto do Edelzio como os colegas da rede estadual, e até mesmo colegas que já trabalharam comigo no pré-universitário, exemplo do professor Derivaldo, né? Então, muito obrigado a todos os professores, professor Tomás, lá de Japaratuba, que é um parceirão também, quando a gente trabalhou lá na cidade de Pirambu, né? Muito obrigado por fazer parte aí, por estar participando da live. Agradecer a todos vocês que estiveram comigo aí nessas quase uma hora de live. Beleza? Bom, galera, tentei trazer algo que pudesse ser proveitoso, né? Algumas dicas que vocês de repente podem aproveitar aí na hora da prova do Enem. O importante agora é não relaxar, né? Praticar muito texto, muita compreensão e interpretação textual. Se possível, durante esse tempo aí que vocês estão sem ir à escola, né? Se preparando para o Enem, não queiram relaxar, tentem montar aí um planejamento semanal de estudos, né? Coloca lá o seu horário para você dedicar aos estudos durante a manhã, durante a tarde ou até mesmo durante a noite. Faça aí uma tabelazinha, planeje seus horários,
porque eu tenho certeza que planejando seus horários vocês vão conseguir ter tempo para tudo. Então, galerinha, muito obrigado a todos. Deixei aí um pouco da pronunciação para trabalhar um pouco trava-língua para aqueles que queiram. No mais, aquele abraço e fiquem todos com Deus, que todos possam aí estar protegidos, ok? Desse mal que é essa Covid-19 aí. Então, se cuidem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato via e-mail profrobsoncosta@gmail.com ou deixe lá no direct, lá no Instagram do Prof. Robson Costa, beleza? Aquele abraço a todos e até a próxima aula.